Recentemente eu parei para perceber que a minha comunicação é péssima, é horrível assim. São dois problemas, na verdade. Um é que eu não exercito a minha comunicação. Atualmente a minha vida é de certa forma isolada assim. Eu não tenho pessoas com quem eu converso diariamente. E, na verdade, a pessoa com quem eu converso diariamente é a minha avó, só que a conversa não é uma conversa que você se aprofunda, uma conversa que você viaja nela. É uma conversa que é tipo assim, Luan, você fez tal coisa? Fiz. Entendeu? Tipo, você está conversando com uma pessoa, você fala com uma pessoa, só que não é uma conversa que você exercita a sua comunicação, né? Tentar expressar aquilo que você pensa. Não é uma conversa desse tipo. Então, esse é um problema. Eu não exercito a minha comunicação. O segundo problema é o quê? É que o mundo, atualmente, de certa forma, ele está tentando simplificar, tentando facilitar as coisas, só que acaba que piora, de certa forma. Porque assim, quando você tenta simplificar uma palavra, simplificar uma conversa, você acaba perdendo significado e profundidade naquilo que você quer dizer. Sentimento, não tem uma... Parece que a conversa não tem uma profundidade, parece que ela não passa o mesmo sentido que ela passaria se ela não tivesse sido simplificada, entende? Por exemplo, eu tenho um exemplo que é muito interessante, que é de uma palavra grega, que atualmente ela foi simplificada, que ela foi traduzida e transformada de muitas palavras que tinham vários significados diferentes para uma só. Então, simplificou, só que dificultou a profundidade dela. Essa palavra é amor. Antigamente, existiam muitas palavras que representavam o amor, só que diferentes formas e diferentes tipos de amor. Que esses eram assim, existia a filia, que é o amor que você tem pelos seus amigos, que é aquele tipo de amor que você tem por amigos e colegas, né? No caso, amigos, não colegas, na verdade. O outro amor, que era o eros, que é o amor romântico, que é aquele que você tem pelo seu parceiro, né? Pela sua parceira. Que é muito diferente do amigo que você tem do amor que você tem pelos seus amigos. E o outro amor que chamava ágape, que é o amor que você tem por si mesmo. É o amor que é altruísta. Então, existem vários tipos de amor. Só que todos eles foram encurtados e simplificados a uma palavra só. Então a gente perdeu profundidade na nossa tentativa de transparecer aquilo que a gente quer dizer. E acabou que a gente perdeu com essa simplificação. Ficou mais fácil, ficou uma palavra só que a gente perdeu, de certa forma, entende? E hoje em dia, as pessoas estão tentando simplificar até as palavras que já estão simplificadas. Começa a encurtar, começa a fazer sigla, tipo, uma palavra que era obrigado, agora é OBGD, OBJD. Não. OBGD, Ficou tipo, você entendeu? Aí começa a simplificar, além da gente, outro ponto também, três pontos na verdade. O nosso mundo agora é muito digital, né? A gente não tem conexão, a gente não tem contato ali com a pessoa pessoalmente. Então a nossa comunicação já vai enfraquecer daí. Ela já vai ter problemas a partir desse momento. Então a gente está transformando o mundo em uma dificuldade muito grande de transparecer os pensamentos, que é a comunicação. A comunicação você só é tão bom quanto a sua comunicação. Espera aí que eu vou te explicar. Assim, se você é muito bom em você tem uma qualidade muito boa, você trabalha, o seu trabalho, você tem um conhecimento muito grande naquela área. E você precisa passar isso para alguém te contratar. Aí o que você tem que fazer? Para você conseguir mostrar para aquela pessoa que você tem aquelas qualidades, você precisa ter uma comunicação tão boa quanto. Porque se você é muito bom em alguma coisa, só que você precisa explicar para aquela pessoa que você é tão bom, você é bom daquele jeito naquilo. E para você explicar, você tem que ter uma comunicação tão boa quanto aquilo, entende? Porque se você tem uma comunicação, você não consegue falar direito as coisas, você não consegue olhar no olho da pessoa, você não consegue falar as suas qualidades para ela de uma forma que faça sentido.
a pessoa não vai saber, nunca vai conseguir descobrir que você é bom de verdade naquilo ali. Porque você não consegue transparecer aquela sua capacidade. Entende? Então você só é tão bom quanto a sua comunicação. Uma outra pessoa que fala sobre comunicação também, que tem uma frase que é muito interessante, é o Neil deGrasse Tyson. Sabe aquele cara que é astrofísico, que ele estuda o universo e essas coisas, e os planetas e por aí vai? Ele disse assim: eu nunca disse algo em público do qual eu não tenha pensado sobre e escrito em um papel antes. E isso é uma coisa importante, porque atualmente, a gente fala as coisas e expressa nossas opiniões sem ter pensado sobre aquilo antes. Então, para que a sua comunicação, para que você consiga expressar aquilo que você pensa e expressar as suas capacidades, para que a pessoa consiga entender, você tem que ter a comunicação equivalente àquilo. E para você ter a comunicação equivalente àquilo, tanto quanto você praticou aprender aquele conhecimento que você tem, ou aquela qualidade que você tem que praticar pelo menos um pouco também a sua comunicação. Então que você tem que imaginar certos cenários antes que eles aconteçam, entende? Então vamos lá, alguém te pergunta qual é o seu sonho, o que você quer para sua vida. Você tem que já ter pensado sobre isso antes. Você tem que saber responder isso de forma que você consiga transparecer aquilo que você quer. Porque é isso que eu percebo atualmente. Quando as pessoas me perguntam qualquer tipo de coisa, Luan, com o que você quer trabalhar? O que você quer fazer da sua vida? O que você acha sobre tal coisa? O que você pensa sobre tal coisa? Eu não consigo responder porque a minha comunicação não foi explorada. Eu não pensei sobre aquilo antes. Eu não estudei. Eu até estudei sobre aquilo, só que eu não escrevi. E eu não pensei nesse cenário em que eu deveria responder aquela pergunta. Entende? Então, eu percebi que a minha comunicação é ruim e eu preciso resolver isso urgentemente. E muito provavelmente, se você clicou nesse vídeo, você também percebeu que a sua comunicação não é tão boa e que você precisa melhorar ela. Ou já é boa e você quer melhorar mais ainda, porque as pessoas que querem melhorar cada vez mais, mesmo que sejam boas em certo assunto, vão buscar mais conhecimento, né? Mas isso é outra coisa. Então, a comunicação, ela abre portas. Se você é um empresário, você precisa de comunicação para conseguir novos clientes. Se você é um freelancer, você precisa de comunicação para conseguir trabalhar para alguém. Se você quer um relacionamento com uma pessoa boa, você precisa de comunicação para conseguir transparecer quem você é para aquela pessoa, né? Então a comunicação, ela te afeta em todos os setores da sua vida, né? Isso é muito importante. Então, um ponto principal é a gente conseguir identificar as palavras de pessoas, tipo, a gente vê pessoas que a gente admira e que conquistaram coisas que a gente quer conquistar na nossa vida e perceber qual que é o vocabulário delas, como que elas se comunicam, o que que elas falam, quais são as frases que elas usam e perceber quais são as frases que faz mais sentido pra gente e usar na nossa vida. Começar a se apropriar, meio que pegar aquela frase ou aquela palavra que aquela pessoa usa e começar a usar na nossa própria vida. Tem um passarinho bem em cima de mim, velho. Então, o segundo é você perceber quais são as palavras que você usa atualmente e que não se encaixam com o perfil de pessoa que você quer que as pessoas te percebam. Porque assim, da forma que você se comunica, a pessoa vai te perceber daquele jeito. Então, se você começa a usar gíria, começa a falar palavrão, começa a falar de forma rasa, superficial, a pessoa vai te perceber como uma pessoa rasa, superficial, vai te perceber como uma pessoa que fala palavrão. Então, você tem que eliminar as coisas que você não quer e começar a usar as coisas que você quer. Você vai querer ter aquela imagem daquela pessoa que fala aquelas coisas e vai querer jogar fora a imagem daquela pessoa que fala aquelas coisas. Então, você vai fazer essas duas coisas. E a terceira é estudar sobre aquilo. Então você começa a estudar a forma como você fala para conseguir eliminar e perceber as coisas que você não quer mais falar. Você começa a estudar as pessoas que falam aquelas coisas que você quer se apropriar e começar a falar daquela forma. Então, e aí você repete esse ciclo. Você começa a pegar mais coisas, tirar mais coisas e estudar sobre aquilo e cada vez melhorar mais. Então, é isso que eu vou fazer. E é essa forma que eu acredito que seja a mais eficiente para você melhorar a sua comunicação. Perceber os problemas, eliminar os problemas e agregar em coisas boas para você.
Porque a sua comunicação molda a sua imagem na cabeça da outra pessoa, né? Você, na cabeça de cada pessoa da qual você já conversou na sua vida, tem uma imagem de você. E a imagem que você tem de si mesmo é a que você mais consegue transparecer para os outros. Então você tem que melhorar o máximo possível a imagem que você tem de si mesmo e as formas como você se comunica, para que a sua imagem e os seus resultados sejam equivalentes à imagem que você tem de si mesmo dentro da sua cabeça, entende? E é isso daí. A minha comunicação eu percebi que é muito ruim ultimamente. Ultimamente não, sempre foi. E porque eu nunca parei para pensar sobre isso, nunca tentei melhorar nessa área da minha vida. E uma coisa que eu percebo também é que quanto mais eu estudo sobre essas coisas, como eu tô muito focado nisso, tipo, alguém vem conversar comigo e aí eu fico pensando assim, nossa, o que eu posso falar pra despertar alguma coisa nessa pessoa, pra fazer com que essa pessoa ache que eu sou legal, pra conseguir fazer com que essa pessoa não ache que eu sou chato, entende? Tudo isso ao mesmo tempo, você fica muito sobrecarregado. Então, se você estuda um pouco antes, se você imagina um pouco antes sobre esses momentos em que você tem que conversar com os outros e você cria um pouco mais de confiança em si mesmo, você não vai ficar tão sobrecarregado pensando, meu Deus, o que eu falo agora? Porque você já vai estar mais tranquilo e mais confiante em si mesmo, porque você já pensou sobre aquilo antes, entende? Então é isso aí. Espero que eu tenha despertado algum pensamento em você. Lembrando que esse canal aqui é uma conversa, então deixa aí no comentário o que você pensa. Se você concorda, se você não concorda, qualquer coisa eu quero saber. E é isso. Uma moto passando. Seja feliz, forte e saudável.